O reino protista é o reino onde estão agrupados organismos eucariontes, que não apresentam as características necessárias para que sejam classificadas nos reinos Plantae, Animalia ou Fungi. Nesse grupo temos, portanto, uma grande variedade de organismos, incluindo, por exemplo, seres unicelulares, pluricelulares, autrótrofos e heterotróficos. Os protozoários, como dito anteriormente, são protistas que não são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, possuem nutrição heterotrófica. Existem protozoários de vida livre e também organismos parasitas que podem, inclusive, causar doenças nos seres humanos. As algas são organismos aquáticos que se destacam por sua nutrição autotrófica. Podem ser unicelulares ou pluricelulares. Nesse último caso, não apresentam diferenciação residual. São encontrados tanto em água doce como em água salgada, desempenhando nesses locais um papel ecológico similar ao realizado pelas plantas no ambiente terrestre, constituindo a base da cadeia alimentar. Reino Monera. Monera é um reino biológico que inclui todos os organismos vivos que possuem uma organização celular procariótica, como bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. O reino Monera engloba todos os seres vivos unicelulares, possuem apenas uma célula, procariontes, anaeróbicos ou aeróbicos. Os primeiros fósseis encontrados na natureza são de procariontes, microfósseis de cianobactérias presentes na Austrália com 3,5 bilhões de anos, e também de bactérias na África do Sul, com a idade estimada de 3 bilhões de anos. Reino Fungi. No reino Fungi incluem-se os fungos, organismos que já foram considerados plantas primitivas. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma das características mais ausentes nos fungos. Existem mais de 100 mil espécies de fungos descritas, e especialistas acreditam que mais de 1.000 são descobertas a cada ano. A reprodução dos fungos ocorre, em sua grande maioria, por meio da formação de esporos, os quais podem ser produzidos de maneira sexuada ou sexuada. Esses esporos ajudam os fungos a espalhar-se pelo ambiente, uma vez que muitos são secos e pequenos, o que permite ficar suspensos no ar. Os fungos são isolados do solo, água e ar em diferentes regiões do mundo. Algumas espécies são letais. Salve rapaziada, aqui é o Zé e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o reino vegetal. O reino vegetal, o reino Plantae, é caracterizado por organismos autótrofos, que são que produzem seu próprio alimento, e clorofilados. Por meio da luz solar, realizam o processo da fotossíntese e por esse motivo são chamados de seres fotossintetizantes. Vale lembrar que a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas absorvem energia solar para produzirem sua própria energia. Isso ocorre através da ação da clorofila, existente em seus cloroplastos. As plantas formam a base da cadeia alimentar. Elas são produtoras de matéria orgânica e alimentam os seres heterótrofos, ou seja, representam o grupo responsável pela nutrição de diversos organismos consumidores. Isso indica que sem a existência desses seres autótrofos, a vida na Terra seria impossível. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação do reino vegetal. O reino vegetal é composto de plantas vasculares, que são as pteridófitas, os gimnospermas e angiospermas, que possuem vasos condutores de seiva, e as plantas avasculares, que são as briófitas, destituídas desses vasos. O reino vegetal tem aproximadamente 400 mil espécies conhecidas, sendo, portanto, um dos maiores grupos de seres vivos. Há cerca de 1,2 milhões de anos, camadas de algas originaram os primeiros organismos do reino vegetal. Em função da característica evolutiva desses seres vivos, as plantas terrestres surgiram por volta de 450 milhões de anos atrás, evoluídas às algas. Para conquistarem um novo ambiente, as plantas precisaram se adaptar às suas novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva, estrutura que garante a distribuição das seivas brutas. Reino animal, chamado categoricamente por reino animalia. O reino dos animais compreende todos os organismos com células nucleadas, capazes de se organizar em tecidos ou formar agregados celulares. E esses organismos não são capazes de produzirem o seu próprio alimento, assim como as plantas. No reino animal, o desenvolvimento e o nascimento pode acontecer também por meio de ovos, como é o caso dos animais ovíparos, ou dentro do corpo de um dos pais, mais comumente no da fêmea. Isso ocorre nos animais vivíparos. Podemos classificar a reprodução também pela maneira com que os filhotes crescem. O reino animal é dividido em dois grupos principais. Os vertebrados, que são seres vivos que possuem vértebras, colunas dorsal e crânio.
Já os seres invertebrados são aqueles que não possuem vértebras, que são os animais também pluricelulares, mas que não possuem parede celular. Reino animal invertebrados. Essa categoria faz parte do grupo de animais que praticamente vivem em todo o ecossistema. Cerca de 50 mil espécies compõem esse reino. Sua principal característica é a presença da coluna vertebral e medula óssea. Eles pertencem ao filo dos chordatos, também chamados de cordatos. São, portanto, divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Reino animal invertebrados é maior que o grupo dos vertebrados. Cerca de 94% dos animais do mundo são vertebrados. Diferente dos vertebrados, não possuem coluna vertebral e a maioria não possui cérebro. São animais pluricelulares, ou seja, seu organismo é composto por várias células, mas com cada uma com funções específicas. Salve rapaziada, meu nome é João, vou falar um pouco sobre as características do reino animal. Eucariontes, célula com um núcleo diferenciado, ou seja, envolvido por membrana. Heterótrofos, por ingestão, necessitam ingerir outros seres vivos, pois não produzem o próprio alimento. Pluricelulares, corpo formado por muitas células com funções específicas. Aeróbicos, respiram o oxigênio que retiram do ar ou da água, conforme o meio em que vivem. A reprodução é sexuada, ou seja, envolve a união de gametas, mas alguns invertebrados fazem de modo assexuada. Não possuem celulose e clorofila, exceções dos filos mais simples como os poríferos. Possui tecidos e órgãos. Presença da blástula, esfera de células oca com um líquido no interior. É a segunda fase de segmentação embrionária depois da formação do zigoto. A maioria dos animais tem simetria bilateral, 2 metades do corpo simétrica, também pode acontecer a simetria radial, vários planos longitudinais a partir do centro do corpo, exemplo, equinodermos, ou ainda ausência de simetria, as esponjas.